Por isso que a gente tem que entender que não dá para ser um professor cristão desconectado do país onde a gente vive. Então, essa integração entre fé e ciência, ela pressupõe também uma integração entre fé e trabalho, à luz do texto que o Guilherme soltou para nós. Se nós não fizermos isso, se nós não assumirmos posições de liderança, que é um outro problema ligado à formação de professores, o relatório da Unesco, que saiu recentemente, sobre a situação da educação no mundo, quando ele fala sobre a educação brasileira, entre os vários problemas que nós temos, ele aponta para a questão da gestão. Onde estão os gestores cristãos, mesmo na educação pública, para fazer a diferença? Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 73. Eu sou o Rodrigo Bibo e... cadê os pedagogos? Tem bastante pedagogo aqui, a gente vai falar sobre apagão, tem bastante pedagogo aqui. Gente, estamos aqui ao vivo na conferência ABC2, de número 4, e a gente tá gravando esse BTcast aqui com a galera, e a galera tá curtindo a conferência até agora? Olha aí, palmas. Muito bom. Essa vibração é para você que está ouvindo, sempre aparecer nas conferências que a ABC2 promove, os encontros nas cidades, vai porque sempre vale muito a pena. Mas é isso, eu já me apresentei, sou o Rodrigo Bibo, perguntei onde estão os pedagogos, agora é com você, Igor Miguel. Olá pessoal, meu nome é Igor Miguel e educar é não ser o professor Girafales. Caramba, Eu sou a Mayra Trentin e ser cristão no Brasil é fácil e precisamos usar isso em favor do reino de Deus. Olá, eu sou Alisson e eu estou em busca dos professores cristãos na educação. Será que com esse óculos a gente encontra? Eu sou a Isis Lima e o que fazemos com a educação? Reforma. Reforma do pensamento significa reforma da educação. Muito bom. Gente, então olha só, o tema hoje é pedagogia. A gente teve uma palestra do Igor Miguel aqui, agora na conferência. Igor, eu queria que você resumisse sua palestra para quem não esteve presente, porque não vieram, marcaram touca, mas foi gravada a palestra, vai ser disponibilizada no canal da ABC2 em algum momento. Então, Igor, eu queria que você pincelasse num tweet que você falou aqui, meio que é a essência do que você disse na sua palestra. Então, a minha palestra foi sobre os contornos de uma filosofia da educação cristã, pressupondo que toda pedagogia exige uma filosofia educacional. Procurei demonstrar que, de forma muito simplista, mas introdutória, a provocação mesmo de que não é possível a gente fazer pensar uma pedagogia cristã ou uma filosofia que orienta a pedagogia cristã sem a gente assumir de forma clara respostas a algumas questões que são essenciais, né? As razões por que a gente ensina, quem a gente ensina, quando, como, e por fim o que nós ensinamos, e eu trouxe uma provocação metodológica também, de modo que a gente pudesse explicar melhor que existe sim uma maneira cristã de fazer essas coisas e por que eu acho que a gente precisa ser mais explícito na nossa posição enquanto cristãos, não apenas no conteúdo que a gente desenvolve, mas na maneira como a gente ensina, né? Ou seja, procedimentos metodológicos, a gente ser intencional no currículo, na relação professor-aluno e principalmente reafirmando o papel do educador como um mediador de sentido. O nosso trabalho como gente que abre janelas de transcendência em um mundo consumido pelo secularismo. Nossa, perceberam, né, galera? Procure essa palestra. Como é o título da palestra? Os contornos de uma filosofia da educação cristã. Procure que ela vai estar disponível no YouTube da ABC2. Mas olha só, percebam, temos um desafio aqui que é um desafio para os cristãos, né? A sua provocação, ela é uma provocação para os cristãos. Mas conversando com a Isis no nosso café, a Isis trouxe uma informação e eu quero começar com essa informação que a Isis trouxe, porque ela falou do apagão docente. Então, Isis, eu queria que tu começasse, então, a trazer um pouco essa ideia que a gente trocou ali no cafezinho, porque eu acho que a gente tem esse desafio que o Igor traz para nós, essa provocação do Igor, que tem a ver, inclusive, com a abertura do professor Alisson. E eu, inclusive, não apresentei os nossos convidados, mas eu faço isso no final para você ficar no suspense aqui nesse episódio, tá bom? Mas é tudo gente boa que tá aqui nesse episódio, confia, tá? Mas, Isis, vamos direto, então, para o assunto. Eu queria que tu explicasse como assim um apagão docente. O que é? Porque o Alisson falou que está procurando os professores cristãos, né? O Igor está nos provocando enquanto professores cristãos, mas onde estão, o que fazem, onde vivem, o que comem,
Né? Ótimo. A gente estava trocando uma ideia. E aí, recentemente, vou falar da última pesquisa, o Semesp de São Paulo publicou, de uma forma meio futurista, estatisticamente, o que a gente espera dos docentes hoje no Brasil. Então, isso já é uma preocupação estratégica de toda a educação básica. Hoje, a gente já sabe de cada 5 professores no Brasil, 4 são acima de 55 anos, somente 1 abaixo de 55 anos. Essa análise também trouxe que somente 2% dos estudantes do ensino médio optam por uma licenciatura, hoje no Brasil, e que nós estamos aguardando em 2040 um déficit de 27% de docentes, ou seja, nós não teremos professores suficientes para os estudantes que nós temos no Brasil. E aí fica a questão, onde estão os docentes e ainda os docentes que nós desejamos, que não são os professores cristãos, mas os cristãos professores. Alisson, tu fez a provocação no começo ali, né? Você é um homem experiente na área da educação, pelo que estava me contando aqui, tem mais de 152 anos, segundo Gustavo Assi. 155. Isso. Errou por 3 aí, por favor. Tá? Então, por que você fez essa abertura? Assim? Porque a ISIS está trazendo uma estatística que vai faltar docente em 2040. Aliás, quando a gente fala docente, isso é professor de história, sociologia, pedagogia, todas as licenciaturas. Educação. E é déficit, não estou nem falando de qualidade, nós estamos falando de déficit mesmo. Porque se entra na questão da qualidade, aí é outra discussão. Mas aí, eu queria entender a tua provocação, Alisson, no começo ali. Já faltam. Já faltam e o Semesp, que é o sindicato lá de parte das entidades mantenedoras de São Paulo, usa as estatísticas do INEP, que é o Instituto Brasileiro que tem todas as estatísticas da educação básica e da educação superior. Já falta em que medida? Falta porque você tem uma falta de congruência entre a área de formação e a área de exercício. Isso se dá muito, principalmente nas disciplinas de física, química, matemática. Você não acha professores, às vezes você acha agrônomos que estão dando aula de química, matemáticos que estão dando aula de física, então você não tem entre os egressos das licenciaturas número suficiente de docentes. Mas nem Breaking Bad incentivou a galera a estudar química? Não. Isto é uma situação que se constitui numa ameaça, ela é presente. A gente, enquanto eu estava no Conselho Nacional de Educação, a gente colocava que uma política nacional de formação de professores tem que ser uma política de Estado e não de governo, e traz para nós cristãos uma oportunidade. O Igor falou na questão das traduções, né, dos tradutores. Nós precisamos de tradutores das maravilhas de Deus para a educação básica. Eu sei que há um foco muito grande na educação superior, mas é importante que cada um de nós aqui entenda que sem uma boa educação básica, nós não teremos uma boa educação superior. E que o primeiro campo missional, para que as pessoas se deslumbrem com as maravilhas de Deus e a partir daí o adorem, é a educação básica. Ela é relacional, ela exige afetividade em maior escala. E fiquei muito feliz, Guto, quando você apresentou a proposta da BC Kids, que eu já queria, junto com essa, fazer uma outra provocação. A BC Kids mais 2, que é o seguinte: nós precisamos otimizar o projeto Ciência e Sapiência. Brinquei aí no almoço com o Covolan, nós vamos fazer os Gideões da ciência. Nós precisamos tirar o dinheiro do bolso boa. E colocarmos a serviço, porque isso custa. Nós não vamos colher o resultado em 1, 2, 3, 4 anos, mas nós vamos colher o resultado daqui a 10, 15, 20 anos. Agora, se não semearmos agora, não colheremos. Então, assim, a gente fala muito, vamos enviar os missionários. Olha, os campos estão pedindo, estão aqui nessa escola, estão lá na minha escola, estão em todas as escolas confessionais. A maior parte dos professores das escolas confessionais não são evangélicos e tampouco são da confissão a qual a escola pertence. Isso é fato. Então, se a gente não sensibilizar para virar o jogo, a gente vai ter um problema sério. Isso é tão importante quanto fazermos missões transculturais. Então tá, aí você traz um pouco o elemento, né, do déficit de professores confessionais dentro das escolas próprias dessa confissão. Mas vamos lá, de forma geral, trazendo esses dados, por que está tendo esse apagão e já está faltando? Por que as pessoas não estão procurando mais as licenciaturas? No cenário brasileiro, assim, o que está? É baixo salário? Eu vou te dar, entre vários, um testemunho. A minha cunhada largou o curso de engenharia civil da UFMG. O pai dela, meu sogro, era engenheiro e professor da escola de engenharia. Imagina o que foi isso na família. Ela foi fazer pedagogia. Hoje ela atua numa cidade grande do interior de São Paulo e ela se depara
com uma desvalorização que se caracteriza não somente por uma questão salarial, mas uma falta de reconhecimento da população em relação ao trabalho que ela desempenha. Eu sou filho de uma professora primária. Minha mãe trabalhou no sistema público, trabalhou no sistema privado e depois teve uma escola. Ela era respeitada na escola, na comunidade. Por isso que a gente tem que entender que não dá para ser um professor cristão desconectado do país onde a gente vive. Então, essa integração entre fé e ciência, ela pressupõe também uma integração entre fé e trabalho à luz do texto que o Guilherme soltou para nós. Se nós não fizermos isso, se nós não assumirmos posições de liderança, que é um outro problema ligado à formação de professores, o relatório da Unesco, que saiu recentemente, sobre a situação da educação no mundo, quando ele fala sobre a educação brasileira, entre os vários problemas que nós temos, ele aponta para a questão da gestão. Onde estão os gestores cristãos, mesmo na educação pública, para fazer a diferença? Eu estava na Solenidade de Brasília essa semana, posse de um cargo importante para a educação brasileira, e houve uma brincadeira. A brincadeira foi que a pessoa que estava tomando posse falou assim: olha, ali está o futuro ministro da Educação, que por um acaso era o filho dele. Eu bati o olho, olhei, o menino tem potencial. Mas por que nós, que somos milhões, somos vistos como uma minoria identitária e com uma baixíssima repercussão e reverberação dentro da sociedade brasileira? Na CONAE, que é a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em janeiro deste ano, e dela saiu o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, baixem o arquivo em PDF e cliquem lá, com todo respeito, a palavra gênero, vocês vão ver mais de 1.700 e algumas vezes. Clique lá, confessional. Se eu não estou enganado, 5 vezes. A educação brasileira ela é laica, mas não quer dizer que ela tenha que ser laicista. E o clamor da população brasileira que leva as coisas a sério, inclusive para os seus filhos, é que as nossas escolas tenham princípios, valores, entre eles o respeito, inclusive a família, aquilo que nós cremos. Porque apesar de sermos uma nação laica, a nossa vivência de fé ela é garantida constitucionalmente. Então, este é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Eu fiquei muito sensibilizado com a oração do Guilherme, quando ele falou: Senhor, nos dê orientação, visão e estratégia. E a ABC2, eu entendo, é a bola da vez. Eu não estive em Los Angeles 74, apesar de ter nascido naquela época antes, mas estive no Geração 79. Então, a gente está vivendo hoje um movimento importantíssimo de uma transição de uma postura apologética da nossa fé nos ambientes, inclusive educacionais, por uma postura de mostrar o que nós temos a oferecer. É isso que a gente tem que mostrar, porque se nós não mostrarmos aquilo que nós temos a oferecer, nós vamos ficar na nossa bolha. Então nós temos que furar essa bolha e mostrarmos que nós temos coisas importantes a serem oferecidas, que nós temos competência, que nós temos quadros e, mais do que isso, que nós não temos medo do debate, como a sua situação na sala de aula. Então a gente não tem que ficar na retranca, a gente tem que ser proativo de maneira respeitosa, mas passar o meio do campo em relação ao outro lado. Desculpa aí, eu me excedi, colegas. Fiquei empolgado. Não, o Alisson falando disso aí do campo missionário, eu tenho, por onde eu passo em conferências de educador, treinamento, eu tenho insistido nisso, assim, de que é curioso, né? Porque eu vejo nitidamente 2 campos assim férteis para o trabalho missionário educacional, vamos dizer assim. Para mim é evidente a escola confessional, a demanda é brutal e é impressionante como que a gente não está enxergando, a igreja não está enxergando, a sociedade está procurando escolas confessionais. Quantos % do Batista que não são evangélicos? Alunos? A maior parte dos estudantes não são evangélicos. A maior parte. Da rede Batista. Aí você tem que se perguntar, atenção para isso. Isso aqui, gente, não é só aqui no Batista. Qualquer escola confessional que seja do Brasil, você perguntar, católicos e evangélicos, a proporção é isso aqui, ó. Pode perguntar por que as famílias fizeram isso. Não são cristãos, não são evangélicos. Por que eles escolheram uma escola confessional? É porque existe uma quebra de confiança quanto à escola não confessional, seja ela privada e, claro, a pública, né? E por que existe isso, essa quebra de confiança? Porque as famílias estão percebendo um cenário de instabilidade em termos de valores, percepções de mundo, crenças. As mudanças são muito agressivas. Então, de repente, a família fala assim: não, cara, vou botar numa escola cristã porque lá, no mínimo, tem valores.
no mínimo ali tem uma tradição, tem uma estabilidade, tem pessoas preocupadas com limites. No mínimo, a pessoa faz uma escolha pragmática. Então vejam, existe uma expectativa pública em relação ao que a igreja pode produzir. Mas aí tem outra faceta. A nossa guerra com a educação pública, por exemplo, a guerra ideológica, né, que é necessária em um nível, a gente fala assim, não, tem certas coisas aqui que não podem vir top-down sem discutir com a população, não. É uma discussão importante. Você está no CNE lá, você sabe, é um outro nível de discussão. Mas vamos pro chão de fábrica. Eu faço minha pesquisa de doutorado numa escola pública, dentro de uma favela, hiper vulnerável. Não sei quantos viram o caso do menino que bebeu soda cáustica numa escola. É a escola que eu faço pesquisa. E assim, é uma escola complexa. Quando você olha para a escola, 80% dos professores são evangélicos. São evangélicos. E os evangélicos que têm vocação para o professorado não estão lá. E a escola não está preocupada. A discussão dentro da escola, a gestora, a diretora, que não são evangélicas, eles não estão preocupados com essa discussão no nível alto lá, sobre ideologia, orientação sexual, blá, blá, blá. Não. A gente precisa de educadores aqui, professores bons, que estão dispostos a dar aula, dispostos a levar essas crianças para um outro patamar de aprendizagem e tal. Eu fico olhando para aquilo e fico olhando, às vezes, nossa discussão de internet sobre a influência ideológica sobre a escola pública. Gente, o chão de fábrica da escola, falta professor. É simples, é simples. Então, eu acho que existe um chamado aí, eu não sei vocês, mas eu acho que existe um chamado para a escola pública e a escola confessional que nós temos que estar atentos, não no sentido de, vamos dominar a escola pública, não, é de fazer o que tem que ser feito. A gente tem capital espiritual, moral, cultural, para a gente ir lá e fazer um bom serviço e servir a escola para o bem comum, para levar uma educação de qualidade para as pessoas, assim, sendo bem objetivo. Aproveitando esse gancho, trazendo aqui do que o Alisson falou sobre a disposição para a conversa, para o diálogo e, às vezes, sim, o combate, né? Eu trago da minha experiência, eu sou pedagoga, mas não foi o curso que eu escolhi, foi minha segunda opção de curso. Então, eu me tornei educadora pela graça de Deus, mas então, como era o meu curso de segunda opção, eu não sabia nem o que esperar daquela turma, eu não tinha expectativa, sabe? Todo vestibulando fica lá vendo, como que é essa profissão? Não. Então, eu me lembro muito, nas primeiras semanas de aula, tentar interpretar aquelas pessoas que estavam chegando ali, as perguntas que os professores faziam, e basicamente, assim, bem rasa, né? Eu vi 3 grupos de estudantes num primeiro ano de pedagogia. Um primeiro eram pessoas muito movidas pelo um desejo de transformação social, enxergando na educação uma ferramenta muito potente para transformar a sociedade. Ok. Um outro grupo, com todo o respeito que Deus alcance cada uma delas, eram as meninas cristãs que chegavam e falavam assim, é porque eu dou aula na escola bíblica da minha igreja, eu gosto muito de criança e vim fazer pedagogia. Eu vi também esse grupo, não era cristã, tá? E um terceiro grupo que não era nada. E ao longo daqueles anos, primeiro, aquele grupo que não era nada foi para um lado bem determinado. Eu, pela graça de Deus, conhecia Jesus. Mas eu entendi a ferramenta que a educação é. E aonde elas estão? Por que aquelas pessoas cristãs, que é as que têm mais objetivo e mais interesse na transformação da realidade, através dos valores do reino de Deus, elas viveram uma graduação escondidas, sem se colocar no debate, sem se colocar nas discussões, evitando essas discussões. E muitas vezes orientadas pelas suas igrejas para agirem assim. E quando elas não tinham sido até impedidas de ir para a universidade discutir um tema como esse. Agora, cadê o nosso irmão que trabalha em seropédica na Rural? Isso. Muitas vezes acontece o seguinte, eu sou de uma geração em que, na minha época, nós tínhamos em Belo Horizonte, a minha cidade de origem é Belo Horizonte, o percentual baixíssimo de cristãos na universidade. Quando eles iam para a universidade, às vezes ouviam os seguintes comentários como eu ouvi em relação ao meu curso: você vai perder sua fé. Eu fiz a universidade, não perdi minha fé, fiz clube bíblico na minha universidade, debati com os meus professores, me tornei professor da minha universidade, me tornei chefe de muitos dos meus professores, mas mesmo assim ainda tinha dificuldade de integrar a minha fé com o meu trabalho. E olha que a minha área é extremamente profícua para fazer isso, que é a psicologia. Então as pessoas, talvez elas não se apresentem, não se manifestem, não é nem tanto porque elas não querem, porque elas não sabem como fazer, porque elas não têm esse apoio na retaguarda. E aí vem mais um desafio, viu, Guto, para a ABC2, que é o seguinte: o curso que você está oferecendo, né? E de repente uma pós, para que as pessoas que querem se envolver nesse campo missionário tenham uma visão mais clara, prática e objetiva de como integrar fé e trabalho, e no exercício profissional, no caso da educação, integrar fé e aprendizagem. Esse é um desafio que a gente tem, porque as matrizes nas quais os pedagogos, os licenciados são formados, não são matrizes atualizadas, não são matrizes que trabalham com as evidências, e no caso das faculdades
tem a oportunidade de oferecer cursos de licenciatura das faculdades cristãs, as instituições de educação superior cristãs, tem a oportunidade de oferecer cursos superiores de licenciatura e pedagogia, elas não fazem essa integração. Na minha instituição tem o curso de pedagogia, nós montamos para fazer a integração, e foi muito engraçado que uma das avaliadoras, eles perguntaram muito, esse negócio de fé, como é que é e tal, etc. Aí a gente explicou, ela falou assim, as pessoas não têm fé até o avião cair. Eu confesso que eu demorei uns 30 segundos para entender o que ela estava dizendo, mas é isso, a fé não pode ser na hora que o avião está caindo, ela tem que ser antes do avião cair, porque se a gente não fizer isso, vamos continuar nessa situação. E lamentavelmente, a instituição onde eu atuo é filantrópica, o ticket não é alto, eu tenho o curso de pedagogia parado, porque não há alunos que estão se envolvendo com ele. Eu acho essa angústia, falando um pouco de mim, eu comecei essa pesquisa há 4 anos atrás, a minha defesa da minha tese de doutorado é agora em junho, por uma universidade federal, eu também venho da Universidade Federal, do FMG e agora no Cefet, e essa mesma angústia, vamos criar um novo curso de pedagogia, vamos desenvolver uma pós-graduação, vamos desenvolver o quê? O Igor Miguel, amigo, né, eu posso dizer assim, irmão, né, participou um pouco dessa angústia, a gente trocou muita ideia um tempo atrás, e aí a gente desenvolveu aqui na Rede Batista, né, eu como autor, um projeto piloto. Aí por que eu estou dizendo isso? Quero trazer alguns resultados preliminares. O projeto piloto, ele visava criar um programa rápido. Por que rápido? Porque tem a tsunami chegando. Não quero trazer ninguém e levar ninguém a pânico aqui, mas mais 5 anos de pedagogia não dá mais tempo. Eu vou entrar hoje, nós estamos felizes, mas daqui 5 anos já chegou a tsunami, né? Então, o que a gente pensa hoje? A gente não tem mais o tempo hoje, eu preciso hoje, a gente precisa hoje de mais 5 anos de alguém que está entrando na graduação. Hoje, quem completa uma licenciatura no Brasil, quem entra numa graduação cai para baixo de 20% que conclui. Então ainda tem isso, né, a desistência do curso. E aí a minha tese, juntamente com o Cefet MG, foi vamos desenvolver um programa de pós-graduação rápido, mas um programa que seja também de residência pedagógica. Então ele foi 50% teórico, 50% prático, e um programa onde a pós-graduação foi toda escrita intencionalmente com tudo que tem de mais atual no mundo hoje em pedagogia, contemplando a transcendência. Essa pós-graduação em educação integral. Um dos professores foi o professor Igor Miguel. Então não era para cristão somente, mas era para todo mundo que fosse um educador, ele ia fazer uma pós. Aí eu estou dizendo isso porque às vezes vocês me ajudam a pensar e me preparar para minha banca, entendeu? Que em junho, porque às vezes vocês me ajudam aqui com um dilema. Qual o dilema? A gente abriu de forma orgânica, é proposital, porque era piloto. Nós somos hoje aqui uma rede com 22 escolas no Brasil, em 22 cidades do Brasil, abrimos nível nacional e abrimos assim, ofertando uma bolsa. Eu te pago para você fazer o programa. Nós vamos pagar para qualquer pedagogo fazer esse programa. Então nós ofertamos uma bolsa em dinheiro, uma bolsa, o valor é baixo. Hoje a gente sabe que o programa de residência que teve do governo ofertava R$400. Nós pensamos, vamos ofertar, deu próximo de R$1.000 a bolsa. A dedicação era de 4 horas diárias no programa. Pessoas totalmente inexperientes, podia ser um recém-formado, alguém que concluiu. E por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos de forma orgânica, rodando no LinkedIn, no nosso Instagram, 400 inscritos. Dos 400 inscritos, nós chegamos a 15. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fez uma triagem, né? Qual é a triagem? A gente precisa primeiro de um diploma de licenciatura em pedagogia. E aí a gente já excluiu 40% que não tem o diploma. Aí isso me dá uma hipótese como pesquisadora. As pessoas acreditam que qualquer um pode entrar na pedagogia, não estou desmerecendo, qualquer um pode fazer. Eu tive doutores que se inscreveram, mas não tinham licenciatura em pedagogia. Então, isso é uma hipótese. E aí, depois, quando a gente aplicou uma prova de redação, 2 questões de lógica, que inclusive eu incluí o Festen nessa questão de lógica. Então, 2 questões de lógica dissertativas e uma redação. A gente não conseguiu pessoas alfabetizadas. Então, aí a gente passou para o processo, eu estou dizendo isso para vocês, que são dados que vão ser publicados agora. Inclusive, a minha tese é pioneira, hoje, né, o Igor sabe disso. Eu quero só fazer um parêntese aqui. Ontem, alguma irmã aqui falou algo que me tocou muito, falou assim, a gente não consegue pesquisar na educação no Brasil, a gente não consegue entrar nas universidades federais, porque eu estou lá, eu venho de lá, na educação. Realmente não consegue se for com os 2 pés no peito. Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós cristãos deveríamos entrar, sim,
seguir a linha de pesquisa do seu orientador, porque isso é respeitar a autoridade desse orientador, porque ele está numa posição de orientador. Como boa mineira que sou, eu sou de Belo Horizonte, e comendo pelas beiradas, porque hoje essa tese que eu desenvolvi, ela é por uma federal, ou não é confessional cristã, mas ela contempla a transcendência e a espiritualidade. E quando você se tornar o professor titular dessa universidade federal, você tem toda a liberdade de propor a linha de pesquisa que você quer nessa universidade federal, dentro da educação ou dentro... Então, eu acredito que a gente não pode desistir de entrar, né? Assim, eu falei porque eu me senti profundamente tocada, porque ela falou, eu fui para filosofia, uma falou, eu fui para ciências políticas, porque lá tinha abertura. Na educação não tem, realmente. E para jogar um pouco de esperança nisso, vamos lá. Essa disparidade de formação de áreas, a gente aprovou uma resolução no Conselho Nacional que é a consideração dos saberes não formais. Então, às vezes, a pessoa tem experiência e aí vai competir, a instituição avaliar se aquele saber não formal é válido ou não. Seria uma brecha, por exemplo, para eu aceitar um doutor que não tem formação em educação, em pedagogia especificamente, para ele vir atuar. Está dependendo de homólogo. Mas eu posso fazer uma crítica aqui, Alisson, construtiva? À vontade. Eu estava aqui confirmando, né? Desde 2015, o Brasil, né? Nós já tivemos 4 resoluções do CNE e um comunicado. Em cada resolução, uma mudança para as licenciaturas. Mas é uma mudança, não é uma mudança, né? Assim, eu entendo que é no bom sentido, mas é uma mudança drástica. Então, a última foi agora, né? A última foi 2 de 2024 e agora, aquela que você tem lá, se a gente pudesse assistir por trás do painel os bastidores, não ficavam aqui. Gente, peraí, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Mas é para você entender mesmo, exatamente. É para a gente entender, beleza. E por isso que a educação, a gente não entende, é isso aí, vamos para a ciência política e filosofia. Essa resolução, ela trata da formação de professores no Brasil, estava parada algumas desde 2006, outras desde 2015. Então, tomamos uma decisão, temos que refazer a formação de professores no Brasil. Fizemos uma proposta, ela foi à consulta pública, a reação... assim, para se manter o que tinha, foi visceral, tipo assim, não mexam em nada. A gente insistiu e conseguimos, num segundo tempo, na prorrogação, aprovar. Mesmo com essa aprovação, que a gente manteve a presencialidade nos estágios, fizemos uma coisa bem pesada, porque hoje a maior parte dos professores está sendo formada na educação à distância. Nada contra a educação à distância, mas contra o modelo que nós temos. Então, neste sentido, a gente colocou presencialidade. Então, aquilo que você particularmente viu, é o que foi possível nós fazermos em meio a muita tensão. Porque se a gente não insistisse, ficava tudo como era antes no Reino de Abrantes. Então, exatamente por isso, nós precisamos de pessoas lá para fazermos pontos e contrapontos e insistirmos. E agora é 50%, só para avisar, né? A última resolução do CNE, porque eu estou aqui, eu posso falar do lado dele, foi essa. As instituições de ensino superior têm procurado muito aqui a gente, um pouco alvoroçadas, está gerando um grande alvoroço, apavoradas, eu não sei esse termo, mas é isso. Agora, qualquer licenciatura no Brasil tem 2 anos, né, para ser cumprido, deve ser cumprida 50% presencial e prática numa escola básica e 50% teórica. Mas isso gera vários desdobramentos, não tem mais o EAD, né, 100%, gera vários desdobramentos, onde o maior público hoje das licenciaturas que a gente recebe formados é do EAD. E aí, nós vamos aumentar esse apagão? Os campos, hoje não existe campus, as universidades particulares hoje, elas têm polos. Onde que eles vão colocar 250, 400 estudantes desde o primeiro período cumprindo prática? Tem que ser numa escola básica. A escola básica agora vai ter que fazer parceria com o ensino superior. E aí, eu estou dizendo para vocês que os desdobramentos que a gente vive hoje no Brasil, por isso que eu acho que a pergunta é muito boa. E a resposta está sendo apavorante. Vai sair todo mundo daqui assim, meu Deus do céu. Mas aí que eu retomo a questão do chamado. Eu retomo... Nossa, Deus. Jejum e oração aí depois... que eu retomo a questão do chamado, assim, porque se a gente olha historicamente para o protestantismo, como mencionei, se a gente olha para os países que passaram por suas crises educacionais também, suas dificuldades, se você observa, e claro, isso não foi exclusivamente protestante, né, mas a participação cristã no sentido de prover esses espaços com profissionais, com educadores, com gente
com essa sensibilidade, com essa vocação, a gente tem exemplos históricos. Então, eu acho que a gente tem, de fato, nós falamos aí, né? Brasil bateu aí 30% aí de evangélico e tal. Claro, a gente sabe das dificuldades que a gente tem de uma reforma interna no movimento evangélico, que a BC2 está trabalhando aí. Outros movimentos também, de despertar no público evangélico uma consciência de integração entre fé e cultura, e todos esses campos. Olha, são vários frontes, cara. É uma batalha com vários frontes, o negócio não é fácil. Nos Estados Unidos tem um fenômeno que o pessoal fala assim, né, que um fenômeno da ala republicana, conservadora, ele fala assim, que os votos são dos evangélicos, mas o cérebro é dos católicos, né? Porque a massa, quando você quer voto em massa, você apela aos evangélicos. Quando você quer os intelectuais dos conservadores, você recorre aos católicos. Mas aqui no Brasil é um fato que nós evangélicos ainda temos um problema de cérebro. É verdade. E a gente tem que fazer um trabalho de reforma interna mesmo, que a importância da BC2 de associações como essa é justamente despertar no evangélico médio a necessidade de integração entre esses dois campos. Senão, a gente não vai ter uma resposta para essa demanda aqui, não. E a gente tem potencial para isso, mas não tem como a gente captar isso se não fizer esse outro movimento, que eu acho que é o desafio dessa associação, né? Tem que ser em paralelo, exatamente. O movimento é em paralelo. É muita coisa, né? De tédio a gente não morre, de tédio a gente partiu não morre. virar Amish, galera. Entre nós, que comunidade. Eu vou propor uma curva nessa conversa, posso? Vai pra onde você quiser. Querida, faz o que você quiser. Vai pra onde você quiser. Porque olha... Essa pergunta ela é dá um desespero. Eu nem sou da área, entendeu? Mas dá um desespero, assim, porque eu tenho 2 filhos, né, mano? Não, só vou ter que fazer homeschooling agora. Não dou conta. Olha só pra você ter uma ideia. Eu tive com um grupo de empresários em São Paulo, tem 2 meses, cristãos, e a conversa era, a gente quer abrir mais escolas confessionais. A demanda de mercado, porque a visão dos caras é de mercado. Não, é o mercado mesmo. A demanda de mercado. Eu falei assim, cara, tem muita demanda. Eu falei assim, cara, segura a onda. Vocês não vão ter professor. Vocês vão abrir uma escola linda, maravilhosa, com tudo, você pode uma infraestrutura, mas vocês não vão ter professor. É um fato. É um fato. Exatamente isso. Minha curva é a seguinte, essa pergunta ela é ótima, mas ela é bem abrangente, né? Porque o que Vai fazer uma pergunta? Não, traz solução, como pelo amor de fazemos, Deus. O que fazemos com a educação, ela é ampla, mas automaticamente, assim, é quase intuitivo, a gente faz um recorte que é para falar de educação básica, que é muito legítimo, a gente precisa falar, mas acho que principalmente com os nossos ouvintes interlocutores da BC2, a gente não pode esquecer que educação também é o ensino superior. Parte da minha formação, ela foi em Portugal, ele é um país velho, então é legítimo que a gente pense a educação ao longo da vida, que é muito diferente a nível Brasil, que não é o EJA, né? Não é ensinar a um adulto o que era pressuposto ele aprender enquanto criança. É entender que qualquer ser humano está o tempo inteiro aprendendo e temos profissionais da educação para isso. E por que eu faço essa curva? Porque a maior parte dos cristãos ou dos docentes universitários, juntando esses dois públicos, né? Eles começam a ouvir a falar de educação e talvez pensam assim, não tem a ver comigo, não vou ouvir sobre isso. Não preciso entender dessa realidade. Primeiro, sim, precisa entender a realidade complexa da educação desde a educação básica. Mas depois é que nós precisamos também pensar os processos educativos para cada profissional de áreas diferentes do conhecimento que se tornaram docentes e não passaram por um processo formativo para serem educadores. Né? Então, essa curva que eu vou jogar aí. O que acham disso? Esses elementos, assim, então, só para curiosidade. Bom, se você já estava preocupado, Biba, agora você vai ficar desesperado. Eu tenho usado uma expressão que não existe ex-aluno. Pode existir um ex-aluno do Batista, ex-aluno do Gama, ex-aluno do FMG, da USP, etc. Mas ex-aluno no sentido do aprendizado não existe. Por isso a gente propôs uma resolução de educação ao longo da vida. Porque uma vez aluno, sempre aluno. Porque aí nós estamos falando, para além da educação de jovens e adultos, popularmente conhecida como EJA, nós estamos falando, para além de formações complementares, nós estamos falando de um processo de aprendizagem que vai se encerrar no encerramento da nossa existência terrena. Ponto. A celestial continuará. E quando a gente pensa nas informações sobre a educação superior, tem 2 desconexões importantíssimas. Uma delas é entre os egressos do ensino médio e a entrada no ensino superior. Nós ofertamos hoje mais de 22 milhões de vagas na educação superior, entre presenciais e EAD. O sistema como um todo, sistema federal, instituições públicas e instituições não públicas. Destes 22 milhões de vagas, menos de 9 milhões estão preenchidas. Então tem 12 milhões de vagas voando aí, inclusive no sistema federal público,
cuja taxa de não ocupação está em torno de 30%. É uma conta que eu, você, nós, todos pagamos. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, tem uma outra complicação que ela já falou. Dos que entram, vamos pegar uma conta mais simples, de cada 100 que entram, menos de 50 saem. Nós estamos julgando na lata do lixo mais da metade daqueles que entram, em termos de oferta. Além disto, dos que permanecem, esses menos de 50%, eles não concluem os seus cursos no tempo de integralização mínimo previsto. Ficam lá mais tempo. Bom, neste quadro, a gente entende duas coisas. Primeiro, tem alguma coisa errada. Aquilo que está sendo ofertado não é o que os meninos querem. Eu falo meninos, que eu chamo assim carinhosamente, e não é aquilo que a sociedade demanda. E em sociedade a gente coloca mercado, qualquer outro termo que vocês quiserem. E tem uma sacada que o nosso irmão Luciano Sattler, que é daqui de Belo Horizonte, tem trabalhado muito, que é a questão das microcertificações. Não dá mais para gastar 5 anos para formar um pedagogo, um engenheiro, etc. Então a gente tem que começar a trabalhar um outro modelo de educação superior, onde você vai fazendo uma composição com microcertificações, vai fazendo validações temporárias. Na área de TI isso tem sido muito utilizado e é mais fácil de fazer. Em outras áreas isso é mais complicado, mas nós temos que pensar fora da caixa. Infelizmente o meu óculos de pensar fora da caixa está ali na mochila, não sei se tem tempo, depois eu mostro. Mas é isso que a gente tem que fazer. Ô, Gustavo, dá para mostrar aqueles 2 slides aí, filho, por favor? Porque eu acho que, sintetizando, isso aí é da minha época, que eu sou um cara de 2 mundos. Sabe, né? Que tá voltando, né? Hein? Nos Estados Unidos tá bombando agora. Isso eu sou na época. Vocês não sabem o que é ouvir rádio cultura em Belo Horizonte, ficar esperando aquela música, para gravar, você põe a fita em bola, né? E tem um outro aí que faz a síntese do que eu tô querendo dizer. É isso aí, ó. Né? Muitos de vocês aqui não conheceram filme de máquina, disquete. Aquele disquete ali já é um disquete evoluído, que acho que ele é de 5 1/4. Vocês não conheceram aqueles que são maiores que CD de vinil. Tem lá o CD, o flash drive, e agora vai tudo para a nuvem. Isso aí mostra uma coisa. Eu tenho 62 anos. Eu vivi isso. E ali eu acho que o filme é colorido, porque na minha época de criança o filme não era colorido, o filme era preto e branco. Eu peguei colorido já. Então, eu já sou um pouquinho mais velho. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de fazer. Eu fiquei assim, depois nós vamos bater um papo, eu fiquei muito interessado e graças a Deus por ideias como a sua, porque são alternativas dentro do reino para nós nos ajudarmos mutuamente, independente de ser batista, metodista, presbiteriano, não interessa. O que interessa é que o reino é dele, ele é o Senhor, nós somos seus servos e ponto, acabou. Gente, alguém tem uma pergunta? Ou seja, eu não quero dar uma de Pablo Marçal aqui, mas ele tá certo quando ele fala. É uma pergunta. Pegou a visão? Sim, eu tenho uma pergunta. Oi, meu nome é fulano ou fulana e a pergunta é papá? Entendeu? É isso. Se a sua pergunta não é que eu preciso contextualizar minha pergunta. Não, é uma pergunta. Alguém tem? E tem, tá? Então vem cá, moça, por gentileza. Qual a sua pergunta? Oi, eu sou a Bia. A minha pergunta é: como que a gente associa, porque além dos problemas com os professores, nós temos os problemas dos alunos. Então, nós estamos vendo alunos sem foco, totalmente sem imaginativo, sem interesse por nada, professoras com pouca formação e agora tendo que bater meta nos novos sistemas de educação pública. Então, como você associa um professor que não pode mais trazer esse maravilhamento porque tem que bater meta, ou um aluno que não tem interesse nenhum e... desculpa, Bibo, eu vim compartilhar meu sofrimento. Mas é porque o problema, eu acho que às vezes é um pouquinho mais embaixo e talvez a BC2 Kids possa ajudar a gente com isso também. Porque a gente está debatendo a formação dos docentes, mas talvez o problema seja anterior ainda. Por que a gente não está tendo docentes se formando? Porque nós não estamos tendo alunos tendo maravilhamento e indo para a área de docência. Então, o nós que talvez tem que passar pelos alunos também, pelo âmbito estudantil também. Muito boa sua pergunta, sua voz é muito boa. Se não der certo na docência... Já montou pro teu podcast? Não desiste. Ô, gente, pegaram a bomba aí, não? Eu queria citar o exemplo dessa escola que eu falei na palestra, eu não completei isso, tá, na narrativa, eu vou bem breve. Eu fiquei muito impressionado, realmente, assim. Uma das coisas que essa escola faz, que eu achei brilhante, mas é tão óbvio, porque a gente fala disso em escola o tempo inteiro, é o seguinte: eles exigem, um dos pré-requisitos para a criança ficar na escola é que o pai tem que se comprometer a doar 8 horas de trabalho por semana, eles chamam de trabalho solidário. Então, o que os pais fazem? Vão trabalhar na... Dão atenção pros filhos, né? Não, os pais entram na escola e trabalham na horta,
trabalham na horta, ou construindo, pintando uma sala, construindo uma sala. Eu cheguei lá, era cheio de pai trabalhando na escola e os meninos na sala. Foi impressionante, cara, impressionante. E aí o pai é corresponsabilizado com um projeto educacional. E os pais se apaixonam pelo lugar. Isso, não quero dar só 8 horas, eu quero dar mais. Eu vi isso lá, eu passei uma manhã inteira, almocei na escola com a comida que eles tiraram da horta que os pais plantam. Isso foi o mais impressionante. E aí eu falei assim, mas peraí, como é que é isso? É meio óbvio. Tipo assim, mas peraí, se o pai não fica aqui, ele falou, a gente dá 6 meses de tolerância. Se o pai não dá nada, não faz nada, tá? A gente tira a criança da escola, sumariamente. Eu falei assim, mas peraí, e aí e tal. Ele falou, não, vou te explicar a razão. O amiguinho tá aqui, tá vendo o pai dele lá, do outro aqui, cuidando da escola, e ele não. O sofrimento é da criança. A gente não quer. Essa é a pedagogia do cagaço. A gente não quer que a criança sofra porque ele vê o pai do outro lá dedicado e tal. E não é culpa dele, é culpa do pai mesmo. O pai que não se responsabilizou, não entendeu o valor daquele lugar, daquele ambiente, do que está sendo entregue para a criança. Mas, cara, o que é impressionante é como que a participação dos pais já muda o ambiente da escola. E o que todo mundo vive reclamando? Escola pública. O pai não tá nem aí, deixa a criança, vai embora. É o que você mais escuta. Aí você tem um ambiente de aprendizagem tóxico, doentio, violência o tempo inteiro, o professor entra esgotado, sai esgotado da sala de aula, é um ciclo de cansaço muito grande. E essa escola, o que é interessante, é que os professores todos ganham o quê? O salário, o teto do Estado. Aí você fala, mas o que motiva eles estarem lá? É o ambiente. Olha que ironia. É o ambiente, não é o salário. Não é o salário. Tem um projeto em Belo... Você é de onde, filha? Ela é perto de Bauru. Eu posso trazer um exemplo de Belo Horizonte. Tem uma ex-orientanda minha, ela é professora hoje na Faculdade de Educação da Universidade do Estado, e a tese de doutorado dela foi sobre comunidades de aprendizagem, um modelo espanhol muito interessante. E a Prefeitura de Belo Horizonte, na época em que ela trabalhou com esse projeto, tinha uma série de atividades que permitiam uma integração maior entre a escola, a comunidade. E nesta integração entre escola e comunidade estava subjacente a integração entre o aluno, a família, a escola e a comunidade. Então depois, se você quiser, se for da sua área e do seu interesse, dá uma rastreada, comunidades de aprendizagem. Tá? Já é um modelo espanhol. Informação aqui que eu recebi do chefe. O BTcast ABC2 é desde 2019, janeiro de 2019. Quantos anos que dá isso aí? 5? 5,5. Mas enfim, só uma informação. Quanta história, né, meu? Que legal, até me emocionei. Aqui, assim, complementando, se eu puder, ou expandindo, acho que a conversa aqui. Não, complementa, que expandir não dá, mentira. Não, eu gostei muito da colocação dela, porque para ser uma pesquisadora, eu falo muito isso para os meus estudantes, né? Também trabalho com orientação, tem que ser pesquisa a dor, tem que doer. Então, dói em mim falar disso. Dói, eu imagino, né, que eu conheço o Igor, né? Dói no Alisson, dói em nós. Nessa angústia de alma, então, somos pesquisadores. Nossa motivação é o que nos move mesmo. Eu acredito hoje, a partir do que eu tenho estudado, desenvolvido, né, é muito interessante porque aqui na Rede Batista, de forma pioneira, uma visão do Valceni Braga, que também é do CNE, né? Foi do CNE há um tempo, nosso CEO. Vamos criar, então, um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da rede. E ele me convidou para liderar. E aí foi muito interessante, porque todo mundo da educação básica falou, inovação vai trazer robô, você vai trazer computador, você vai... Eu falei, mas por que a gente está atrelando a inovação da educação só à tecnologia digital, né? Não tem a ver com isso, sabe? Então, às vezes, a inovação é a gente... Posso falar um pouco aqui? Eu tenho estudado muito a história da Rede Batista, talvez seja retornar aquilo que deu certo há 106 anos atrás, para esse colégio hoje ter 106 anos. Eu tenho refletido muito sobre isso. E aí, eu acho que respondendo um pouco, né, do que a gente conversou, hoje o Enem tem caído vertiginosamente, as inscrições do Enem. Em 2015 eram quase 9 milhões de inscrições, hoje nós estamos com 3 milhões e pouco, cada ano cai a inscrição do Enem. E fora que se não consegue entrar, né? Que já compromete, né? Ou seja, nós estamos enxergando que esse público não quer isso. Está caminhando para de 2015 e 2016, mando para vocês os dados, né? Nós já reduzimos aí 60% de inscritos no Brasil no Enem. E aí eu acredito muito, a gente conversou aqui um pouquinho rapidinho, eu falei com o Igor aqui, e talvez o Alisson também tenha conversado um pouco disso no CNE, sobre um retorno do ensino médio técnico no Brasil, o magistério. Nós estamos pensando e lutando e pensando sobre isso. Não que nós vamos tornar então os ensinos superiores
superior técnico. Agora, não é bem isso. Por exemplo, o magistério nunca terminou. Hoje no Brasil ainda existe magistério. Não estou dizendo que vai ser nesses moldes, dessa forma. Vamos pensar essa matriz curricular. Hoje a gente consegue ter uma matriz curricular que não precisa ser 100% presencial. Era assim há muito tempo atrás. Eu posso entregar um conteúdo muito maior no online e manter a prática no presencial e acelerar esse tempo. Então a gente tem pensado muito nesse retorno do ensino médio técnico. E aí uma crítica que eu faço, né, para quem for nas escolas básicas, principalmente que tem ensino médio. Quando a gente pensa nos itinerários formativos hoje do ensino médio, não tem nenhum que contemple uma iniciação à docência. Um ou outro, que eu tenho pesquisado isso no Brasil. Hoje a gente sabe que um adolescente, ele precisa de referenciais de excelência. Ele se mira nesse profissional. Então, o professor é um grande referencial, ele já tá revestido da verdade para o seu estudante. Então, claro, não desprezando nenhuma referência que não seja brasileira, mas cadê os referenciais brasileiros da educação? Quando eu falo isso, a gente mantém os mesmos referenciais no Brasil há 80 anos, 50 anos. Não estou menosprezando, são excelentes pensadores, tiveram seu marco, mas a gente precisa de ter os grandes referenciais que também vão tornar esses jovens do ensino médio, quero ser igual esse cara, quero Felipe ser igual Neto o Igor Miguel, né? quero ser igual... Porque é assim que funciona, assim, a gente caminha assim. E a gente não tem muitos referenciais educacionais brasileiros, que eu estou dizendo. Muito bom, gente, temos que encerrar, né? Eu sei que vocês amam falar, é o assunto de vocês, mas Igor, eu queria que você desse uma palavra em 2 minutos pra gente não acabar nessa coisa assim, tipo, eu tô mal, entendeu? Então, assim, tenta trazer uma palavra de esperança, profética. Pode até mentir, mas não, assim, ajuda nós. Não vou mentir, não, mas vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Não, eu acho que basta a gente tem 2 exemplos aqui, né, representando 2 instituições confessionais que se esforçam, se empenham, se ocupam do compromisso confessional e fazendo uma associação muito dedicada em buscar melhores tecnologias, estratégias educacionais, melhores formas de melhorar a educação, o ensino. Mas assim, a gente tem 2 exemplos, mas eu poderia citar aqui a Unievangélica, que eu tenho contato lá com a Unievangélica de Anápolis, um empenho muito parecido, né? São pessoas que estão, de alguma maneira, preocupados em manter essa integridade. Assim, como a gente consegue conciliar a nossa confessionalidade, o autocompromisso com a nossa confessionalidade, mas ao mesmo tempo um horizonte de oferecer um bem comum, assim, o impacto comum, que é muito mais do que simplesmente, você cair nesse canto da sereia do dominianismo cultural. Não é isso. É tipo, cara, a gente pode fazer uma contribuição propositiva para a sociedade brasileira, oferecer uma educação de qualidade, uma educação acessível, inclusive, para classes populares, autocompromisso confessional. E eu acho que a gente precisa reconhecer, perceber e apoiar iniciativas dessa natureza, em algum nível, trazendo conhecimento específico. Tem muitos especialistas aqui, muitos experts em diferentes campos. A gente sabe disso, que a gente está dentro da BC2, a gente vê pessoas que produziram o nosso material aí, o Ciência e Sapiência, né? A gente sabe disso, uma equipe de excelência, trabalho, projeto de vida da NEP, né? Eu também participei do projeto. Mas assim, realmente, são especialistas, pessoas capacitadas, que nasceram do movimento evangélico. Muitos foram influenciados lá no passado pelo início desse movimento, que hoje é a BC2, mas a era CAT e outros rolês. Gente, valorize isso, encoraje, participe, procure meios de contribuir. Eu acho que a gente tem esse horizonte, né, de possibilidades, e tem outras iniciativas nascendo no Brasil que você pode contribuir e participar também. Muito bom, obrigado Igor, obrigado Isa, obrigado Alisson, obrigado Mayra. Gente, BTcast gravado ao vivo, vocês gostaram? É isso, voltamos mês que vem com BTcast ABC2 e semana que vem com BTcast e BT Papo. Fiquem todos. Você falou que ia apresentar no final. Eu não apresentei, então, gente, você que tá ouvindo esse BTcast, seguinte. Culpa do Igor, eu também tô com fome. Mayra, pega o microfone do Alisson ali. Aí o editor pede pro Túlio. Vai se dar mais trabalho, né? Mas diga aí, Mayra, quem é você? Apresente-se pra nossa audiência, por gentileza. Muito bem, eu sou Mayra, vivi os últimos 10 anos em Campinas e agora estou em São Paulo, capital. Sou pedagoga e mestre em ensino de ciências pela Unicamp e bacharel em teologia pela FATIP. Muito bom. Alisson, apresente-se, por gentileza. Meu nome é Alisson, atualmente eu sou PPTO do Instituto Presbiteriano Gammon. É o quê? PPTO. PowerPoint? Não. Desculpa, eu não sei o que é PPTO. Você não sabe o que é isso? Eu não sei mesmo. Como que você não sabe? Quem não sabe o que é PPTO? Não, é sério que vocês então não sabem? Vocês vão aprender. Pau para toda obra. Muito bom. Agora,
Você fez ruindade com nós. Eu fiz o quê? Ruindade com nós. Mas como nós, mano... mulher, fala. Você deixou só o Igor dar uma palavra. Assim, ó, a minha palavra é de esperança para todos nós. Por favor, vai então. Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Ele é o Senhor. A obra é dele. Então ele vai nos conduzir, meus irmãos. Ele vai nos orientar, vai nos capacitar e vai nos sensibilizar. Agora, pôs a mão no arado, não olha para trás, não. Eu pedi demissão de um emprego público como professor do UFMG, estava indo para titular. Confesso que fiquei 3 anos dormindo mal por causa disso. Até pastor falando, que burrada que você fez na sua vida. Aí eu sempre respondo assim, daqui a 250 anos, não vai fazer a menor diferença se eu fui professor titular do UFMG, reitor do UFMG. Mas uma coisa vai fazer diferença. Se eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse, se eu atendi o chamado dele. Pensem nisso, porque isso vai fazer a diferença para vocês. Muito bom! Pode cortar o meu e corta o dele. Não, deixa os dois, deixa tudo. Não precisa nem botar a Jenny isso aqui no começo. Então vai 3, porque a minha palavra de esperança é que o cenário que a gente descreveu aqui, ele é o cenário brasileiro. Ele é o mesmo para educadores cristãos ou não cristãos. Porém, os cristãos têm uma vantagem sempre, que é Jesus Cristo. É acreditar que ele é o mais interessado na transformação dessa realidade que a gente está tentando também transformar, né? Muito bom. E esse podcast... E é muito louco pensar, né? Porque o Alisson falou, Deus vai cuidar. E às vezes esse podcast pode estar sendo um instrumento de Deus para despertar, né? Igrejas, pessoas para isso. É muito legal. Ô, Alisson, mas você se apresentou? Não, agora todos se apresentaram, agora só falta a Isis. Eu só vi você profetizando, não vi você se apresentando. Ah, olha aí, que é isso? É PPTO, verdade. Eu tenho até receio de falar assim, que eu quero dar uma palavra rápida também. Não, tu vai primeiro se apresentar. Da pesquisa? Não, primeiro, senão a gente esquece de novo, então aí a gente nunca acaba. Aí eu termino falando isso dessa tese. Então, hoje eu estou, né, como coordenadora geral, ou líder, ou head, hoje em dia tem tanto nome, igual a gente não sabe nem nome que chamar. PPTO, da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da Rede Batista de Educação. Terei o maior prazer de receber, conversar, quem quiser, né? Então, estou à disposição, tá, de todos aqui da BC2, como sempre me coloquei, à disposição do Senhor, em primeiro lugar, e da BC2, né? Minha formação, eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, mas eu gosto de começar a minha história só rapidamente dizendo que eu sou filha de uma professora da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu fico emocionada, vocês me desculpem, porque passei um drama familiar, eu vim de uma história difícil. Às vezes as pessoas não têm essa ideia quando olha pra gente aqui e acha assim, tá tudo muito bom, né? Comigo não dá. E aí eu gosto de dizer isso. Minha mãe teve que criar a mim e minha irmã sozinha, fomos abandonados pelo meu pai, não era evangélica. Eu ia pra escola com a minha mãe, pra rede pública, e ficava ali naquele ambiente. E ela sempre falou comigo, tudo menos ser professora. Você pode escolher qualquer curso na vida, menos ser professora. Cresci escutando isso, como muitos de nós aqui provavelmente. Então fiz um primeiro curso em fisioterapia, sempre fui bolsista, sempre estudei ensino público, sempre precisei disso, porque senão não conseguiria ter chegado onde eu cheguei financeiramente. E minha mãe falava, é só estudando, nós não temos jeito aqui não, você vai estudar. E aí, a fisioterapia, eu achava que o ser humano era só material. Eu não era cristã, não era convertida. Depois estudei pedagogia, fiz uma formação em psicanálise. E aí eu fui fazer o mestrado em neurociências e neurobiologia na UFMG. Passei para ser professora da UFMG muito jovem, muito pretensiosa, ainda não convertida. E o meu monitor falava comigo assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Falava desse jeito comigo. Essa é a teologia do cagaço. Eu estou dizendo para vocês que a gente às vezes não entende como Deus age. Ele era meu monitor, eu era professora, e ele falava, professora, com todo respeito, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E ele ia com a camisa, né, loucos por Jesus e tudo. Eu falava, meu Deus, está totalmente... E nessa eu li a Bíblia para confrontá-lo, sempre fui muito nerd, falei, vou ler essa Bíblia toda para debater com ele. E aí eu me converti no meu quarto. Foi assim, né? Hoje eu ajoelhei e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. É a Liz Struggle da pedagogia. No mestrado. Estou dizendo isso para vocês porque às vezes a gente também idealiza muito, né, onde nós estamos aqui. A jornada é difícil para todos nós, né, assim, de seguir esses caminhos. E aí, sempre acreditei na educação, e aí agora estou finalizando o doutorado no Cefet Minas Gerais, na área de tecnologia, educação também. E aí, hoje estou aqui recebi esse convite do professor Valceni, que me conheceu. Trabalhei 17 anos no ensino superior, formação de professores em todas as cidades e regiões de vulnerabilidade aqui em Minas Gerais, viajei
Trajano. Quem é daqui conhece várias Ferros, Passatempo, Betim. Eu ia para essas cidades para dar formação docente. E é isso, sabe? Eu estou dizendo isso que eu quero dar uma palavra, porque a gente não imagina o que Deus faz corroborando. E a gente às vezes enxerga a nossa situação como algo, não, olha, eles já são nossos, eles estão lá em cima, a gente, né? Não é assim, as coisas são muito complexas mesmo, e Deus tem um agir de uma forma inexplicável. E o programa que eu desenvolvi, né, como autor intelectual e geri aqui, né, esse programa que eu disse que nós tivemos 400 e só rodaram 15. Deus falou muito ao meu coração sobre os discípulos, né, que caminharam com Jesus. A gente é muito pretensioso, né, a gente é muito idealista, a gente já quer 400, eu quero 600 pedagogos comigo no programa, e é assim, sabe? Eu acho que isso aqui tem um preço enorme, um valor enorme e uma honra enorme, quero dizer isso. É isso, gente, palmas! Obrigado, gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.